Vamos falar agora sobre a aplicação do programa Universidade Gratuita na FURB com a reitora Márcia Sardá Espíndola, que está com a gente. Reitora, bom dia, muito obrigado pela participação da senhora. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje também. Bom, reitora, nos últimos meses, se ouve falar muito de universidade gratuita e se ouve fazer muitos questionamentos também que estão acontecendo, né? A FURB está inserida nesse programa e quantos alunos estão sendo beneficiados atualmente na universidade? Hoje nós temos 3.009 alunos com bolsas do governo do estado. Isso corresponde a 40% dos nossos estudantes. Nós temos 824 que é do antigo UNEDU, antes da implantação da Universidade Gratuita, que foi no segundo semestre de 2003, nós tínhamos o UNEDU. O UNEDU ele não era 100%, era de 25% a 100%, conforme o índice de carência. E aos estudantes que já recebiam o UNEDU foi garantida a permanência até o final do curso. Então, nós temos ainda 824 alunos com essa antiga bolsa do UNEDU, que corresponde, em média, a 80% da mensalidade que eles ganham. E já temos 2.185 estudantes com universidade gratuita com 100% de bolsa. Reitora, diante de denúncias de possibilidades sobre possíveis irregularidades em documentações apresentadas por alunos, como a FURB está lidando com essa situação? E Bom, como lida, né? Sim, que afinal sim. já estamos numa abertura de novas inscrições. Sim. Nós temos um processo muito rigoroso na FURB, né? E é importante colocar que o TCE apontou são possíveis irregularidades, né? E não foram comprovadas as fraudes, até porque nós solicitamos, então, a nominata dos alunos que foram apontadas pelo TCE e até agora não recebemos. Então, a FURB não sabe se algum dos estudantes beneficiados possa ter alguma inconsistência. Ou se fraudou, porque nós contamos com a boa-fé do aluno. Nós não temos o sistema que o TCE tem de cruzamento de dados. Seria muito bom até se disponibilizassem para nós. Como é que é o processo? O aluno se inscreve no sistema que é da sede, da Secretaria de Educação. Certo. Lá ele coloca, então, a sua renda, o grupo familiar, porque as bolsas é até 4 salários mínimos para os cursos, no geral, e a medicina, 8 salários mínimos per capita. Então, ele tem que colocar comprovante da renda familiar, grupo familiar, se paga aluguel, todos os documentos. E precisam ser comprovados através, então, dos documentos, né? Se é residente em Santa Catarina, se é catarinense, tudo isso, então, ele coloca os dados e depois comprova com a documentação. Então, da nossa parte, só cabe análise desses documentos que eles colocam, que eles incluem lá no sistema. Nós não temos sistemas que vão buscar se ele está fraudando, se ele deixou de informar algum dado. Tem muitas coisas que a nossa equipe já está acostumada, tem contador também, que cruza, às vezes, com o imposto de renda, a declaração de imposto de renda, e consegue pegar. Então, assim, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 1.828 inscritos, já 694 foram filtrados nessa análise de documentos. Mas 1.134 passaram, então, para essa etapa, que nós contamos com a boa-fé do aluno. E é o que nós continuamos tendo, é os mesmos documentos que eles colocaram. Então, foi solicitado ao TCE, então, a nominata desses alunos para que a gente pudesse, então, fazer uma investigação junto com os dados que eles têm. Até agora, nós não recebemos. E fica difícil, então, da universidade tomar alguma atitude nesse sentido, né? Porque, de fato, se houve fraude, a gente quer que esse aluno não ganhe mais a bolsa, que nós somos, assim, gostamos dessa parceria com o TCE de análise, mas tem que ter a continuidade disso. Até nós solicitamos se não podemos ter acesso ao mesmo sistema que eles usam, que seria o correto, né? Eles nem precisariam colocar os documentos que eles têm sistemas, é igual quando a gente faz o imposto de renda. Sim. Vem já tudo. Então, se tivéssemos acesso a esses sistemas que eles têm, seria muito melhor. Aconteceram muita audiência pública na Assembleia Legislativa, encontros com a Secretaria de Estado. O que se debateu para tentar melhorar essa segurança? Bom, primeiro colocar que o programa é excelente, né? Então, nós tivemos uma audiência pública na terça-feira passada, onde
eu acho que se faltou um dos 40 deputados que foram nominados, foi muito. Então praticamente, estavam todos lá e todos falaram pela manutenção do programa, que de fato é um programa excelente de inclusão. Hoje a gente vê o perfil do aluno que está vindo para a FURB é diferenciado, aquele aluno que não se via dentro da FURB. Então, melhorar essa questão, talvez, o trabalho que nós fizemos na FURB também de buscar o aluno da escola pública, talvez já fazer esse ligamento, assim, quase um voucher, assim, você fez escola pública, você já tem a garantia da bolsa, algo nesse sentido. Também foi colocada a questão de alunos que faziam a matrícula antes e o resultado vinha muito depois, então fazer essa seleção antes da matrícula e não cobrar, que é um modelo que a FURB já faz. Eu posso dizer a vocês, não tem nenhum aluno endividado na FURB, porque o resultado esse ano saiu um pouco... Esse foi motivo de outro debate. Isso. Também, né? Então, assim, o que nós fizemos um acolhimento muito grande aos estudantes, né? Foi colocado a eles que, se eles quisessem sair pela negativa da bolsa, eles sairiam sem nenhuma dívida, nós não iríamos cobrar nem matrícula, nada, mas os que quisessem ficar, nós temos outras possibilidades de bolsa, que é o Flex FURB, que ele também, a gente faz um financiamento de 70% a 100% da mensalidade, para ele começar a pagar depois de formado, com 1 ano de carência, parcelado, se, por exemplo, o curso foi em 5 anos, ele parcela em 10 anos, reajustado só pela mensalidade. Então, é um financiamento que você não encontra em lugar nenhum. E também tivemos um apoio muito grande da Prefeitura com a Câmara de Vereadores. Aprovamos uma lei onde nós já tínhamos, né, pessoas que participam do programas sociais, nós ampliamos, então, para aqueles alunos que foram selecionados no programa Universidade Gratuita, mas o recurso não chegou até ele, então também teria 60% da prefeitura na mensalidade. Então, uma bolsa bem importante, 250 vagas por semestre, que agora vai ser contínuo. Só fica excetuado medicina e medicina veterinária, porque na lei diz que são cursos com vagas ociosas. E medicina nós não temos vagas ociosas e nem na medicina veterinária. Então, são programas que a gente fez mesmo para acolhimento dos alunos e para que eles pudessem permanecer. Bom, só para a gente entender, então, reitora, a responsabilidade de checagem de documentação é da universidade? Sim, é da universidade. Nós temos uma equipe hoje de 20 pessoas fixas que fazem essa análise dos documentos, mas é importante que nós não buscamos, nós não temos acesso a sistemas que rastreiam as pessoas. A gente analisa o que o aluno coloca lá para nós. Mas diante de tudo isso que vem acontecendo, né? Se estuda alguma possibilidade de avançar nesse sentido, né? Para ter uma segurança da documentação que o aluno entrega, né? Infelizmente, né? Todo mundo devia ser mais honesto nesse ponto. Sim, estamos sujeitos a fraudes, né? Infelizmente. A Secretaria de Educação diz que até, não para esse semestre, mas até para o ano que vem, já início do ano, eles já vão fazer um sistema mais avançado com cruzamento de dados. Eles estão trabalhando junto, então, com o TCE, Ministério Público, até DETRAN, todos os órgãos também, a sistemas que o governo tem acesso, para que, colocando o CPF do aluno, a gente consiga fazer esses cruzamentos. Daí, mesmo que ele não declarou, a gente consiga fazer esse rastreamento. Tenho certeza que vai melhorar. É um programa em implantação, né? A gente coloca, ele começou ali em 2023, a gente está no 2º ano dele, é um programa muito grande, né, muito recurso, e ele está em implantação, e melhorias contínuas são importantes, né? Então, a Câmara de Deputados, a LESC, tem sido uma grande parceira, a Secretaria de Educação, visto a importância desse programa. Hoje nós já temos mais de 50 mil alunos em Santa Catarina beneficiados, não tem mais como voltar atrás, né? Ele só tem a progredir. É verdade. Mas essas denúncias, né, de supostas irregularidades acabam mexendo um pouco com a imagem desse programa, ainda mais por ser um programa político, né, que vem... Sim. É a bandeira do governador. É a bandeira do governador, e nós estamos às vésperas do ano político. Então, tudo isso acaba mexendo muito, né? Sabe disso. Agora, já na abertura das inscrições nesse 2º semestre, né, a senhora viu algum efeito negativo sobre isso ou está tudo normal? Olha, até foi dada a possibilidade, até nos surpreendeu, porque na lei agora ele diz que nós não podemos cobrar a mensalidade de quem vai participar do programa, quem vai Os novos alunos, quem né? vai tentar,
E nós fizemos semana passada a inscrição, a matrícula já dos alunos de medicina. E até onde eu tinha visto, sexta-feira, apenas um aluno pediu o formulário de dispensa de pagamento. Então, né, temos visto até uma diminuição, mas agora, com os demais cursos, é que aumenta bastante a procura. Certo. De fato, o programa Universidade Gratuita, ele trouxe mais alunos para a universidade, né? Ele abriu portas e, como nós noticiamos até no início do ano, nós tivemos um recorde, né, de número de alunos, só que é importante colocar que novas bolsas, nós vamos ter um ciclo maior agora no início do ano. Porque o que acontece? Universidade gratuita, só a FURB ganhou 70 milhões para conceder bolsas. Só que primeiro a gente tem que fazer todas as renovações, porque se nós já temos 3.009 alunos, eles têm garantia dessa mensalidade até o final do curso. Quando a gente começa a aplicar o recurso, primeiro você faz todas essas renovações e depois você vê o que sobra para novas... O montante, né? Então, nós tivemos um grande número de alunos que procuraram. Então, desses 1.134 que estavam aptos, aí a gente tem um índice de carência e vai concedendo bolsa até acabar o recurso. Então, ainda ficou fora 511 alunos sem bolsa, que estavam aptos a receber. Certo. E esses podem ser beneficiados por essa lei municipal, né? Que pode beneficiar até isso. 60%, desde que não seja curso de medicina veterinária ou medicina. Isso. Ou daí nós temos também o FlexFurb, que é esse financiamento que nós falamos. Então, nós fazemos de tudo para que o aluno permaneça, né? Porque se ele veio até ali, já começou o semestre, acho que é importante ele se manter na universidade. Nós buscamos várias formas disso. Que bom. Reitora, nós estamos à véspera de um ano político, então há quem diga que o principal objetivo do programa foi, na verdade, salvar as universidades do sistema ACAF. A senhora já deve ter ouvido isso também, né? E como lida com esse tipo de questionamento? Olha, as bolsas são muito importantes. Nós já vínhamos, eu acho que o UNEDU, que a gente fala que antes era o artigo 170 e 171. Quem é mais antigo lembra das bolsas do artigo 170 e 171, que é lá da década de 90. Aí depois, quando entrou o governador Moisés, trocou o nome para o UNEDU, que é o mesmo artigo da Constituição que garante. Então, assim, nós já estamos vindo com esses recursos de bolsas há muito tempo. Universidade gratuita, sim, aumentou o recurso, mas não é ele que veio agora salvar. Agora, o UNEDU, já antes, tudo. Agora, sim, nós estamos com um recurso muito maior e, de fato, muito importante. Hoje não tem mais como pensar as universidades sem esses recursos, mas já era antes também. E é um grande programa, né? Eu acho que pensar uma gestão, pensar na educação, uma educação de qualidade, é para transformar mesmo, né? E a contrapartida também é importante colocar o aluno que ganha a bolsa, ele tem que dar uma contrapartida a cada semestre que ele ganha a bolsa, ele paga 20 horas semanais de trabalho, daí não remunerado. Então, a gente já está fechando, vamos iniciar agora com a Renal Vida. Então, alunos que se formam com essa bolsa já têm que pagar essas horas em serviços, então, a órgãos públicos ou sem fins lucrativos. E já tem muitos alunos beneficiados contribuindo, né, dando o seu... Agora que vai iniciar o ciclo. Agora que vai. Porque Até havia uma dúvida antes se poderia ser durante o curso ou somente após o curso, né? É que quando a lei foi criada em 2023, era durante o curso, e mudou no ano passado. Agora ele tem que pagar depois de formado, porque viram que a contribuição dele para a comunidade vai ser muito melhor depois de formado do que, às vezes, um aluno que entra lá no primeiro semestre, tudo, ele não tem tanto a contribuir. Então, depois de formado, ele tem que pagar essas horas em até 2 anos. Então, agora começa a fechar isso. Isso, começa Essas a fechar. turmas dos primeiros formados beneficiados. Isso, já vamos fechar com alguns órgãos, já começamos com a Renal Vida, não só na área de saúde, área administrativa, tudo. Vamos fechar com outras redes também, Hospital Santo Antônio, com a prefeitura também, porque nós temos que atender todas as áreas, né? Certo. Importante também, né? Isso. Reitora, o Estado antecipou esse processo de inscrição, que também era um desejo, né?
muito debatido, inclusive, desde o início do ano, né? Isso pode ser uma solução, inclusive, até para conseguir ter uma melhor avaliação da documentação, tendo o estudo antecipado? Para nós, assim, o que muda é o aluno não ficar tanto tempo sem saber se vai ganhar a bolsa ou não. Uhum. Então, foi a atual secretária, a professora Luciane Sereta, que era reitora também e sabia como estava acontecendo nas instituições. O que acontecia? Por exemplo, os alunos que se matricularam e iniciaram as aulas lá em fevereiro tiveram resultado só agora. Foi muito tarde. Para aqueles que não conseguiram, tem instituição que não fez o que a FURB fez, de liberar a dívida e tudo. Então, ele se viu endividado sem ter a possibilidade de ter feito a escolha lá no começo do semestre, sem a bolsa, se ia cursar ou não. Então, é importante ele já saber, antes de iniciar as aulas, se ele vai ter bolsa ou não. E daí ele toma a decisão se ele vai fazer os estudos ou não. Então, nesse sentido, não é nem tanto para que as equipes fiquem até mais apertado o cronograma para as nossas equipes. Mas é importante para o aluno ter mais segurança. Bom, então só para a gente confirmar aqui, né? A FURB não sabe se há algum aluno inscrito no programa pela universidade, né, com algum tipo de indício de irregularidade em documentação. Isso não foi passado nem pela Secretaria de Educação, nem pelo balanço do Tribunal de Contas do eles Estado. Apontaram, agora não recordo se é 79 ou 89, que estavam com inconsistência ou patrimônios maiores. Só que veio esse número, 79 ou 89, não lembro agora. Certo. Mas não veio nome, detalhes, não tem nome, nada. Só aquele relatório que ficou público a todos. Outra questão que a FURB ficou até com o maior número de indício de irregularidade é ter servidores com bolsa. Nós temos servidores que ganham um pouco, e se está dentro daquele índice de 4 salários... Né? E a lei não proíbe. A lei poderia, então, proibir. Servidores da instituição não podem receber bolsas, ou filhos. Isso não proíbe? E se ele se encaixou dentro da lei, ele tem o direito. Então, é irregular? Não é. A lei permite. E está lá no relatório esse índice, como até a FURB ficou no maior número. Então, é uma questão também que não é irregular. É verdade. Tudo isso tem que ser mais bem esclarecido, né? Isso. Aliás, eu acho que até é normal quando vem algo novo, né, no andamento de todo o processo, a gente começar a descobrir coisas que precisam ser reavaliadas. Né? Ajustadas. Isso. Tanto que já teve, se vocês olharem até talvez essas irregularidades, lá em 2023, no primeiro semestre de concessão das bolsas, não era índice de carência, era índice de comprometimento de renda. Então, a mensalidade que fosse mais cara ia comprometer mais a renda da família. Quem ganhou mais bolsas? A medicina. Então, foi um monte de bolsas, né, várias bolsas para a medicina, até em detrimento aos demais cursos. E outra coisa que em 2023 só se declarava renda e não patrimônio. Olha só. E esses alunos estão ainda nessa lista. Entendeu? E depois ninguém cobrou deles declarar patrimônio. Viu-se o erro, se mudou a lei a partir de 2024 para novas inscrições, mas aqueles alunos que ganharam em 2023, se fosse concorrer hoje, talvez nem ganhasse a bolsa, mas não tem nada que faça tirar a bolsa deles agora. Então, os ajustes aconteceram de fato, né? E é importante pensar isso também, que a lei já mudou ao longo do tempo. E lembrando também para a nossa audiência, né, que toda a documentação é entregue para a universidade, que faz ali uma avaliação da documentação e que em alguns casos também, né, por uma ou outra inconsistência, né, muitos alunos já foram barrados ali mesmo. Sim, na inscrição mesmo, a gente já consegue filtrar. Exato. Isso. E que falta é a possibilidade de mais ferramentas para cada vez afinar mais essa possibilidade de fazer um rastreamento para entender se que o aluno está comprovando é a realidade ou não. Bem isso. Nós até fomos ao TCE antes do relatório, quando soubemos que eles estavam fazendo essa análise, solicitar isso. Que nós tivéssemos acesso às mesmas ferramentas, né?
e eles colocaram que não era possível, que teria que fazer um estudo, porque eram sistemas internos. E eu fiz até uma solicitação ao conselheiro Sica, que se nós tivéssemos dúvidas de alguns casos, se a gente poderia encaminhar a eles para análise. Ele até falou que sim. Então, nós vamos fazer isso. Talvez alguns casos agora de dúvidas pontuais, encaminhar ao TCE para confirmar se a nossa suspeita se confirma, né? Tomara que essa resposta seja rápida para não prejudicar aquela pessoa que está tentando a bolsa. Isso. Isso, porque de fato foi feito para quem é mais carente, e quem não for não precisa ganhar a bolsa, e nós temos que lutar por isso. E se há de fato irregularidades, tem que ser punido, perder a bolsa, e por isso também a Polícia Civil já está junto para abrir os processos, que é um crime, né? Fraudar documentos é crime. Lembrando que o TSE apontou ser mais de 18 mil com indícios de algum tipo de inconsistência. E a Secretaria de Educação abriu processo contra 700 inscrições, né, naquele pente fino que foi feito lá. Então, em 700 inscrições, estão sendo, agora sim, investigadas a fundo para ver se houve ou não alguma má-fé na comprovação de renda ou no patrimônio. Mas esses nomes também não chegaram a nós na instituição. Então, já uma investigação do governo do estado. Não chegou a nós esses dados. Certo. Qual é a expectativa agora para o segundo semestre de 2025? Bom, nós estamos abrindo novamente, né, as inscrições. Algo novo também para nós é o aluno não estar matriculado para encaminhar os dados para análise. Então, para nós, antes, era um número menor de pessoas, né, que a nossa equipe tinha que analisar. Então, algo novo também para nós, saber quanto vai ser essa demanda, que também é um trabalho longo, né, das nossas equipes, analisar todos os documentos, ver se tem consistência ou não. Então, isso é algo novo para nós, mas se vai melhorar o processo, então nós esperamos também melhoria no sistema. Isso para nós vai ser muito importante, que a gente possa ter um sistema melhor de inscrição e já cruzamento de dados para dar mais segurança. De alguma forma, reitora, essa intenção antecipada, né, e sem saber se o aluno vai ou não se matricular, isso pode atrapalhar fechamento de turma? Por isso que tem um prazo, por isso que eles apertaram um pouco mais agora o cronograma. Então, ele termina antes do início das aulas para não comprometer, então, as nossas matrículas, né? Tá certo. Reitora Márcia Sardá Espíndola, muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigada por esse espaço, estamos sempre à disposição. Só para fechar, né, antes que eu me esqueça, a gente teve uma comissão especial na Câmara de Vereadores montada para acompanhar a situação financeira da universidade, né? Como é que a senhora acompanhou tudo isso e o desfecho dessa comissão, desse trabalho realizado na Câmara? Bom, nós acompanhamos com muita tranquilidade, foram solicitados 26 documentos, acho que foram, nós fizemos a entrega de tudo. Como eu tinha anunciado, Jorge, já desde o começo do ano, a recuperação do fiscal da FURB ia acontecer este ano, estamos em dia com o SBLU e tudo, e que talvez a comissão não teria tanto trabalho. E nós, até agora nós não recebemos nada, tá? Nenhum relatório, nenhum fechamento. Tá no aguardo. Obrigado, reitora, pela participação. Obrigada, tá? Um abraço a todos. Márcia Sardá Espíndola, reitora da FURB de Blumenau, falamos sobre a aplicação do programa Universidade Gratuita na instituição blumenauense. Já estão abertas, né, as inscrições para o segundo semestre, que agora são feitas antes do início do ano letivo.